Fala galera do nosso MBI, Master Business no Instagram. Que dia galera, que dia, viu? Nossa, o dia hoje foi incrível. Trabalhei bastante, graças a Deus. Reuni com pessoas incríveis também. Nossa, e vocês vão reparar que eu tô um pouco rouco. Hoje é terça-feira ainda, 9 horas da noite, e eu já tô um pouco rouco. Mas o dia rendeu bem, graças a Deus, e trabalhamos bastante. Ó, o Adeilson aí, grande Adeilson, boa noite, cara. Seja bem-vindo aí ao nosso MBI mais uma vez. Hoje com um assunto que eu curto muito mesmo, que é a questão aí das empresas familiares. A gente vai falar aí dos desafios da gestão das empresas familiares. Demorei um pouquinho para entrar, porque todo mundo fica entrando 9 horas. E aí eu dei um tempinho aí, 9h05, esperando a 9h05 para poder entrar. Fala, Vaguinho, tudo bom? Estão me ouvindo bem aí, gente? Adeilson, Vaguinho, estão me ouvindo bem? Diego chegando aí, grande Diego. Tudo bom, cara? Como é que tá Caratinga aí? Tá muito frio onde você mora? Babi? Ei, Babi, tá boa? Vê se você conhece esse cenário aqui, Babi, de onde eu tô fazendo a live. Diego, tá frio aí? Fabiano chegando aí, grande Fabiano, quanto tempo, cara, a gente precisa de encontrar mais, hein, cara? Como é que tá aí? Aline Vieira, sejam todos bem-vindos. Jorge Júnior, não podia faltar aqui, nunca pode faltar o Jorge. Beleza, imagina, Diego, o frio que deve estar aí. Pois é, gente, que dia, hoje eu queria começar a live compartilhando com vocês, assim, que o dia foi top demais. Sabe aquele dia que você consegue resolver um tanto de coisa? Sabe aquele dia que rende? Como é que foi o dia de vocês aí? Vamos começar aquecendo a galera aí. Manda um emoji representando como é que foi o seu dia hoje. Alguém consegue aí? Como que foi o seu dia? Pode mandar palavra, emoji. Em uma palavra ou com um emoji, como que foi o seu dia hoje? Vamos lá. Deixa eu esperar aqui a galera. Ó, um tanto de coraçãozinho subindo aqui. Vamos lá. Em um emoji, com um emoji ou com uma palavra, como que foi o seu dia hoje? Quero ver, galera. E aí? Como é que foi o seu dia hoje? Deixa eu ver aparecendo aqui. Ninguém tá mandando emoji, ninguém tá falando em uma palavra como é que foi o dia. Eu vou começar. Deixa eu ver aqui. Um emoji que representa o meu dia de hoje. Ó, o Vaguinho mandou um emoji aqui. Vou escolher aqui um emoji também. Olha, produtivo. A Cacate está aqui. Ó, gostei, só alegria. Bom demais. Eu vou escolher esse emoji aqui. Deixa eu ver aqui. Estou escolhendo um emoji que representa o meu dia hoje. Ah, tem um emoji aqui que eu gosto demais. Meu emoji de hoje é esse aí. Olha, água de lírio, o presente aí é você, Thaís. Bem-vinda. Ó, a Babi mandou foto, batom, estrela. Isso aí, Babi, seu dia também parece que foi produtivo. Diego, você ficou estudando, meu filho, anotando tudo aí? Como é que tá? O meu foi extremamente produtivo, foi muito legal hoje o dia. Muito legal. Gente, então vamos lá. A gente vai falar sobre os desafios da gestão da empresa familiar. Beleza? Os desafios. Quais será que são os desafios na gestão de uma empresa familiar? A gente elencou aqui 5 desafios. Mas antes de falar os desafios, eu quero falar sobre os números que representam a gestão familiar. Quer ver? Ó, eu digitei aqui hoje mais cedo, preparando para a gente comer no livro de genética, segunda começa a facul.
Ó, o colégio da Babi já começou hoje, a sua só começa segunda-feira, que folga, Diego. Charcutaria Paiva, bom ter você aqui, cara. Ó, número de empresas familiares no Brasil. Gente, presta atenção. Presta atenção. Dados do IBGE. Segundo o IBGE, 90% das empresas no Brasil ainda são familiares. Não, 90% das empresas no Brasil ainda são familiares. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Olha só. As empresas familiares representam cerca de 65% do PIB. Empregam 75% da força de trabalho no país, segundo o IBGE. Olha que doideira! E quase não se fala de empresa familiar. A empresa familiar tem as características dela. A empresa familiar, por exemplo, tem empresa que fabrica linguiça, por exemplo, onde o marido e a esposa fabricam a linguiça, o pai embala, a mãe coloca numa caixa, não é assim? Tem empresa familiar assim. Acabou de entrar aqui uma empresa familiar, com característica familiar, a M Solar. A M Solar aqui está presente aqui, é uma empresa familiar, na qual o Lucas, o pai cuida ainda de algumas coisas lá da empresa, mas quem está à frente mesmo são o Lucas e a Fernanda. Então, a gente tem aqui vários exemplos de empresa familiar. Quer ver? Quem acha que trabalha ou já trabalhou em uma empresa familiar, manda um joinha aí. Quem trabalha ou já trabalhou numa empresa familiar, manda um joinha aí. Já trabalhou, já teve uma empresa familiar ou já trabalhou numa empresa familiar, manda um joinha. Eu vou mandar o meu joinha aqui. Eu nasci dentro de uma empresa familiar. Então vamos lá. Olha os dados, vou repetir para quem chegou aqui. 90% das empresas do Brasil são empresas familiares. 75% da força de trabalho gerada no Brasil vem de empresa familiar. Olha a importância que tem a empresa familiar no Brasil. E eu nasci... Aí, ó, Thaís, você também já trabalhou numa empresa familiar? Olha aí, quase que 100% de todos os 11 participantes aqui da nossa live já participaram, já trabalharam, já tiveram uma empresa familiar. E aí tem várias vantagens, vários desafios, e hoje a gente vai falar sobre os principais desafios que eu elenquei aqui de se ter, para fazer a gestão de uma empresa familiar. A gente não vai falar nem bem, nem mal de nenhuma empresa aqui. Então eu quero avisar o seguinte. Se o que eu falar aqui hoje, bater com a sua realidade, é igual no final das novelas da Globo vem escrito assim, né? Essa é uma obra de ficção científica. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Então vocês podem ter certeza que eu não estou falando da empresa de vocês, da empresa que vocês trabalham. Mas eu elenquei 5 características aqui, 5 desafios que são comuns em quase que 100% das empresas familiares. Olha, e quando eu falo que 90% das empresas no Brasil são familiar, eu não estou falando de microempresa não. Tem empresas gigantes que são familiar. Algumas empresas mais famosas que são familiar. Por exemplo, a Magazine Luiza está com a gestão super profissional, tem um conselho administrativo no qual a Luiza Trajano é a presidente do conselho, mas o filho dela já há um bom tempo está assumindo cada vez mais responsabilidades dentro do Magazine Luiza, inclusive dizem que ele é um dos principais responsáveis pelo sucesso da Magalu, dessa modernização do Magazine Luiza. Então, assim, é uma empresa de sucesso. A JR Diesel
né? A JR Diesel, que é uma empresa familiar, que o Rufino lá, cara de energia incrível, já assisti palestra dele, é um cara muito massa. E aí o filho dele tem assumido cada vez mais outras responsabilidades dentro da JR Diesel. Aí vamos lá. Hoje eu quero interagir com vocês. Me ajuda aí. Cita o exemplo de uma empresa familiar que você considera que deu certo. Já que a gente vai falar de coisa boa, já que a gente vai falar de um bom exemplo, pode citar nome. Cita o nome aí de uma empresa familiar que você considera que deu certo. Estou esperando já, vamos lá. Qual empresa familiar que você considera que ela deu certo? Grande Leonardo, bem-vindo aí, cara. Esperando uma visita sua lá na sede da Tutora, hein? Dieta e ponto, tem gente lá do NAC presente aqui. Guialto, excelente exemplo. Uma empresa familiar que deu super certo, né? Ô Vaguinho, se você falasse outra empresa, a gente ia ter problema, hein? Mercamine, uma empresa familiar. Emalto, Móveis Andrade, excelentes exemplos de empresa familiar que deram certo. RD, né? Tutori já deu certo. Empresa familiar, né? Olha só que grandes exemplos que a gente tem de empresas familiares, né? Top demais, obrigado pela participação aí de vocês e vamos lá. Agora, a gente tem pouco tempo, parece que 1 hora é muito, mas tem pouco tempo. Então vamos lá. Se você pudesse escolher um desafio, vamos ver se os desafios que vocês vão falar aqui estão dentro da minha lista aqui dos 5 principais desafios. Um exemplo de Caratinga, Irmãos Supermercados, legal. O próprio nome já diz, né? Irmãos Supermercados. E aí, beleza? Boa noite. Chegando aí, né? Obrigado aí por quem está chegando agora. Brasil Supermercado, excelente, Fabiano, cliente nosso. Empresa familiar que deu certo também, estamos só crescendo e tudo. Principalmente depois que a Tutora entrou lá. Brincadeira, eles já estavam crescendo, a gente só está ajudando a crescer mais ainda. Então vamos lá. Ô Fabiano, Primavera Pães é empresa familiar? Como é que a gente classifica Primavera Pães, hein? Então vamos lá. Agora eu quero participação de vocês de novo. Só pode citar um. Qual, na sua opinião, e não preocupa porque não tem resposta errada, qual, na sua opinião, é o principal desafio de uma empresa familiar? Vamos lá, valendo. Fala aí um exemplo. O que vocês acham que uma empresa familiar tem de desafio? Me fala aí. Estou esperando. Hoje eu estou com uma colinha aqui para eu poder ficar mais à vontade na live, interagir com vocês e preocupar menos com o conteúdo. Estou aqui com a minha colinha. Qual, na sua opinião, é o principal desafio de uma empresa familiar? E aí? Qual, na sua opinião, é o principal desafio de uma empresa familiar? Gente, eu tenho que aprender um tanto de coisa aqui nesse negócio. Desafios. Tô esperando, galera. Ó, estão chegando aí desafios que eu elenquei aqui. Deixa eu ver, publicar. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o comentário. Já tentaram me ensinar, mas eu não estou conseguindo fixar o comentário. Então vamos lá, ó. Desafios. O Adeilson está falando aqui, separar os problemas profissionais dos pessoais. Ótimo, de certa forma tem a ver com o que eu escrevi aqui. Separar as contas pessoais da empresa, verdade. E eu estou para te falar que mesmo quando a empresa não é familiar, muitos empresários têm dificuldade para separar pessoa física de jurídica, viu? Excelente participação.
Água de Lírio está aqui falando, a família. O principal desafio da empresa familiar é a família, você está certo também. O Jorge está falando a sucessão, tá? A M Solar está falando hierarquia. Charcutaria Paiva, tratar profissionalismo separadamente da família, excelente. Separar os problemas familiares com o da empresa, excelente. Franciele, e aí, Fran, beleza? Franciele Albuquerque, nossa tutoriana lá em Montes Claros. E aí, Fran, sei que é uma consultora experiente, estou falando experiente, não velha nem antiga, tá? Sei que é uma consultora experiente. Na sua opinião, qual é o principal desafio na gestão das empresas familiares, Fran? Diz aí. Qual que é o principal desafio na gestão das empresas familiares? Vamos ver, estão faltando alguns desafios aí. A gente vai elencar aqui 5. A gente vai elencar 5. Vamos lá. Desafio. O Marco Antônio Tavares. O Marco Antônio Tavares. Ei, Marco Antônio, beleza? Hoje a gente está falando aqui, Marco Antônio, de um assunto que você entende bem. Os principais desafios na gestão da empresa familiar. E a Marco Engenharia é um exemplo para a gente de empresa familiar. Fica aí, Marco Antônio, participa com a gente aqui que você vai poder contribuir muito, tá? Então vamos lá. 5 desafios da gestão das empresas familiares. A Franciele colocou o primeiro meu aqui, profissionalizar a gestão. Gente, Fran, concordo plenamente. Esse foi o primeiro que eu coloquei aqui, profissionalização da gestão. Só que eu escrevi de uma forma diferente. Profissionalização da família. Profissionalização da família. O que é a profissionalização da família que a gente chama? Bom, primeira coisa que uma empresa familiar tem que entender. Existe, quem estiver anotando, anota aí. A gente vai falar de sucessão também, tá? Anota aí. Primeira coisa que uma empresa familiar tem que entender. Existe muita, mas é muita diferença entre sucessor e herdeiro. Muitas vezes não é porque é filho ou filha que vai ser sucessor. Às vezes é apenas herdeiro. Tá? Qual que é a diferença de sucessor para herdeiro? O sucessor entra e vai fazer parte da gestão da empresa familiar e vai fazer a empresa perenizar ou crescer. O herdeiro, ele não tem compromisso na perenização da empresa, nem de fazer a empresa crescer. O herdeiro, ele herda uma parte da empresa e ele pode vender a parte da empresa para um outro irmão ou para uma outra irmã, para algum outro acionista, se a empresa for grande. Então, tem muita diferença entre sucessor e herdeiro. Profissionalização da família. O que é muito essencial numa empresa familiar, na gestão de uma empresa familiar? Distribuição de atribuições. O pai faz uma coisa, o filho faz outra, a filha faz outra, a esposa faz outra, a mãe faz outra coisa. Então, primeira coisa, numa empresa familiar, profissionalização. Isso, Marco Antônio, eu sabia que você ia poder contribuir muito, Marco. Fica aí, Marco. Profissionalização da família, organograma bem definido, igual o Marco Antônio está falando assim. Respeito nesse organograma entre os familiares. Excelente, Marco Antônio. Olha só, tem aquele que vai cuidar das finanças. Aí vai depender do tamanho da empresa, tá? O organograma que o Marco Antônio está falando aí vai depender do tamanho da empresa. Então, primeira coisa, papéis bem definidos e respeito a esses papéis. Eu já presenciei muitas vezes a empresa familiar, o filho está assumindo, mas direto quando o pai não concorda com algumas coisas que o filho está fazendo lá dentro da empresa, e lá dentro da empresa ele não está como filho, ele está como alguém que tem uma atribuição bem definida, o pai atropela as decisões do filho, passando por cima das decisões do filho e prevalecendo sempre a
opinião e a decisão do pai. Então, primeira coisa, profissionalização da família. Profissionalização da família. Cada um com suas atribuições, respeito a essas atribuições. Como é profissionalização? Cada um, independente de ser membro da família ou não, tem que ter suas metas. E se não bater as metas, tem que ter sim as suas punições. É profissionalização da família. Tem que ser possível, mesmo que em último caso, demissão de um familiar, mesmo que seja filho, se ele não estiver batendo as metas, ele tem sim que ser demitido, tá? Tem que ser demitido. Então, tem que tomar cuidado. Profissionalização da família, igual a Fran falou aí, profissionalização da gestão da empresa. Um jeito de fazer a profissionalização da empresa é, por exemplo, não tratando de assuntos pessoais lá dentro da empresa, né? Não tratando de interesses pessoais, que os interesses pessoais prevaleçam frente aos interesses da empresa. A empresa tem que perenizar. A empresa é um negócio como qualquer um outro. Então, profissionalização da família é também, inclusive, não sei se vocês já viram isso, eu acho que eu nunca vi. Vocês já viram filho ser demitido da empresa porque não estava batendo meta? Vocês já viram o pai ser afastado da empresa porque não estava conseguindo gerar os resultados coerentes com o cargo que ele ocupava? Já. Muitas vezes é comum o pai cansar da empresa e passar para o filho, né? E nós vamos falar sobre sucessão depois. Mas eu acho que eu pessoalmente, eu nunca vi um filho ser demitido porque não estava batendo meta e tudo. Tem uma grande empresa lá no Rio de Janeiro que eu conheço a família que é dono dela. É uma empresa que fatura, sei lá, 2 milhões no mês. E lá dentro é muito nítido. São 2 filhos. Um tem postura de herdeiro e outro tem postura de sucessor. E o filho que tem postura de herdeiro, a irmã dele, que tem a postura de sucessora, comprou a parte dele e pediu para ele não aparecer mais na empresa. E impressionante como é que foi bom para os dois. Fez bem para a empresa, porque quem tinha postura de sucessora lá era a filha, e o herdeiro ficava mais atrapalhando do que ajudando. O herdeiro ficou felizão porque com a parte dele ele pôde investir, viver de renda e ter um estilo de vida que ele queria lá. E a empresa perenizou e está crescendo mesmo nesse momento de crise agora. Então a gente tem que profissionalizar a gestão. Passando por aquilo que o Marco Antônio falou, de ter um organograma bem definido, evitando tratar interesses pessoais, que interesses pessoais estejam acima dos interesses da empresa, tendo meta e, se for necessário, desligar familiar, parente, filho, pai, mãe, que não estejam contribuindo com o negócio, que não estejam batendo as metas. Beleza? Tá valendo até aqui? Então, ótimo. Outro desafio de empresa familiar. Atração de talentos. Por que atração de talentos é um desafio? Porque, em princípio, se a empresa tem uma gestão familiar, não é tão profissionalizada assim, dificilmente quem entrar lá como funcionário um dia vai conseguir virar gerente ou presidente da empresa. Geralmente, em empresas familiares, os mais altos cargos são ocupados por sucessores, por membros da família. Então, tem que tomar cuidado. Na hora que for fazer atração de talentos, tem que ter um plano de carreira dentro da empresa, que mesmo que aquele talento não consiga subir hierarquicamente na vertical, ocupando o cargo de presidente, diretor, essas coisas, porque lá são ocupados por familiares, ele pelo menos tem que ter uma série de benefícios para ele crescer horizontalmente.
E quando eu falo crescer horizontalmente, tá, Vaguinho? Não é crescer para os lados igual nós dois estamos crescendo, não, nessa quarentena, não, tá, Vaguinho? É crescer horizontalmente. À medida que for gerando resultado dentro da empresa familiar, você vai poder ter uma série de outros benefícios que vai agregando valor e vai retendo os talentos ali. Grande Nestor, beleza? Bem-vindo aí na nossa live, tá, Nestor? A gente tá falando hoje sobre os desafios da gestão de empresa familiar, tá? Tentei aqui fixar aqui o tema da nossa live, mas não consegui não. Eu vou aprender ainda. Talvez seja o meu celular que é simplesinho demais, eu não consigo fazer esse tipo de recurso aqui. Mas tá valendo. Então, a atração de talentos é uma coisa complicada na empresa familiar, sabe? Porque, igual eu estava falando, geralmente os mais altos cargos hierárquicos são ocupados por familiares. Então, isso é um desafio. Então, uma dica que eu dou para empresas familiares é o seguinte: pensem sim na possibilidade, considerem sim a possibilidade de os mais altos cargos serem ocupados por quem não é da família, tá? A empresa familiar não pode ser vista como cabide de emprego de parentes. Excelente, Marco Antônio. É um tal de primo, tio, tia, vim pedir emprego, mesmo não tendo características, habilidades para ocupar cargos lá dentro da empresa e vira cabide de emprego. Eu sei de vários exemplos de empresas aqui da nossa região, até mesmo empresas grandes de nível Brasil, que a empresa vira cabide de emprego. Né? O cara não deu certo em nada, vai lá e pede emprego na empresa da família e só porque é parente acha que tem direito e acha que tem estabilidade, que nunca pode ser mandado embora, que é o pior. Né? Dar oportunidade para parente, gente, é sim legítimo, vale a pena, mas ele tem que ter as habilidades que o cargo exige e ele tem que ser avaliado e tem que ter sim a possibilidade dele ser demitido. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Atração de talentos. Muitas vezes não ficam talentos porque também o nível de promoção, os critérios de promoção dentro da empresa, a questão de consanguinidade, ser do mesmo sangue, pesa mais do que a habilidade. Então, cuidado com isso. Muitas empresas familiares perdem talentos porque eles não veem oportunidade de crescimento, porque os cargos hierárquicos de cima são ocupados sempre por familiares, ou porque eles não percebem uma chance de crescer nem horizontalmente, e eles não percebem o senso de justiça. O que é senso de justiça? Poxa, o outro foi promovido só porque é parente? O outro foi promovido só porque é parente? Não. Tem que ter critério, uma política de cargos e salários séria dentro de uma empresa familiar. Talvez, eu não sou dessa área não, tá? Mas talvez é justamente na empresa familiar que tem que ter uma política de cargos e salários o mais sério, mais detalhado, o mais transparente possível, para a gente evitar que interesses pessoais passem por cima de hierarquia, que as pessoas sejam promovidas por causa mais do sangue do que do resultado que está gerando. Então, muito cuidado com isso. Fala, Rogerinho. Satisfação ter você aqui na live, cara. Como é que tá aí a linha de frente aí? Que Deus te abençoe, tá? Você, sua família, seu trabalho aí. Beleza? Então, vamos lá. Profissionalização da gestão da família. Atração de talentos. Aí a gente já falou como é que profissionaliza a gestão da família e como é que faz a atração de talentos. Meu Deus, já está indo para meia hora de live, eu só tenho mais meia hora e eu só falei de 2 desafios. Vamos lá. Outra coisa é ter a cultura de inovação dentro de uma empresa familiar. Principalmente quando a primeira geração da empresa ainda está no comando da empresa. Por que isso? Sem preconceito. Mas a gente tende a achar que o nosso jeito, já que deu certo até aqui, é o nosso jeito que vai continuar dando certo. Os patriarcas, as matriarcas das empresas familiares, elas têm que entender o seguinte. Eu escutei isso do Vicente Falcone durante uma reunião
E o grande Pierre Martins, que é um dos diretores lá do Brasil Supermercados, falou essa frase na reunião e eu nunca esqueci. Ele falou que o Falcone tem uma frase que diz o seguinte: não é o que deu certo e que te trouxe até o nível atual que você deve continuar fazendo, que vai te levar para o próximo nível. Deu para entender a frase? Eu fui claro? Não é porque a sua empresa chegou até aqui com o que você fez que exatamente o que você fez vai te levar para o próximo nível. O que dá certo numa gestão de uma empresa que fatura 100 mil no ano, não quer dizer que vai continuar dando certo quando a sua empresa estiver faturando 1 milhão no ano. Cada nível da sua empresa exige um nível diferente de gestão. Então, o que os patriarcas, as matriarcas têm que entender numa empresa familiar? O que eles têm que entender numa empresa familiar? Nossa, gente, quando eu estava presidente da associação comercial daqui de Timóteo, eu ouvia isso muito, eu até arrepiava. Era um tal de falar assim: na minha época não precisava de fazer desse jeito. É um tal de patriarca na empresa familiar virar e falar assim: na minha época não precisava de ter Instagram, rede social para poder vender, não. A gente vendia era de porta em porta e tal. Cara, e eu costumo falar para os meus clientes o seguinte: se a sua empresa está aberta hoje, a sua época é hoje, não é há 50 anos atrás. Se a sua empresa está funcionando hoje, a sua época é hoje. Então, adapte, inove na sua empresa conforme a época atual. Não fica vivendo de passado, esperando que você vai fazer as mesmas coisas que você fazia 15 anos atrás e ter os mesmos resultados hoje. O mundo mudou. Então, patriarcas, matriarcas de empresas familiares, abram a cabeça de vocês. Aproveitem as ideias inovadoras que os mais jovens estão trazendo. E a gente vê também os mais novos com cabeça fechada. Meu pai sempre fez assim, deu certo. Minha mãe sempre fez assim, sempre deu certo. A gente vai inovar para quê? Gente, eu sou daqueles que eu discordo da frase assim: em time que está ganhando não se mexe. Em time que está ganhando se mexe sim. A gente tem que observar o movimento do mercado porque o jogo pode mudar. Então, gente, grava isso. É importante ter uma cultura de inovação em empresas familiares e a gente vê muita resistência nessa cultura de inovação. Fala, Lucas, beleza? Poxa, eu já ia começar a falar mal do você aqui agora, Lucas. Vou ter que mudar o meu exemplo aqui. Deixa eu pensar outro exemplo aqui que eu não vou poder usar o seu, não. Lucas, gente boa demais, da Elétrica Mais e da M Solar. Então, olha só. Aceitem que tem que ter uma cultura de inovação dentro da sua empresa. Não foi o que seu pai fez no passado que deu certo, que deve ser mantido agora. O jogo muda toda hora. Se tem uma certeza no mercado, é que amanhã vai ser diferente de hoje. A única certeza que a gente tem no mercado é mudança. Então, estejam abertos às possibilidades de inovação. Estejam abertos às possibilidades de inovação. A empresa familiar ela tem que estar disposta a inovar. Inovar na forma de captar cliente, inovar na forma de relacionamento com o cliente, inovar dentro de processos. Um outro desafio que eu trouxe aqui para vocês hoje, que a gente observa que tem muito em empresa familiar, é a adaptação à tecnologia. Muita resistência de um uso de tecnologia, né, ô Vaguinho? No Mercamini eu posso falar. O Mercamini tem 2 caixas, só começou a usar computador porque a Receita Federal passou a exigir, lá eles pagam os impostos, tudo direitinho. A Receita Federal começou a exigir e tem um computador lá. Se não fosse exigência de leis de Receita Federal, acho que até hoje não teria computador lá dentro do Mercamini, né, Vaguinho? E olha que eu tenho muito orgulho do Mercamini. São 47 anos de existência, é o supermercado mais antigo em operação até hoje em Timóteo. Então, não estou aqui de forma nenhuma tirando o mérito do meu pai e do Tizefino, mas em muitas empresas familiares, eu peguei o Mercamini aqui porque é de dentro da minha casa,
tem muita resistência ao uso de tecnologia. Cuidado com isso. É muito comum, por causa da resistência de usar a tecnologia, é muito comum a gente ver empresas familiares inchadas, com muitos funcionários sem necessidade, sabe? Muitos funcionários sem necessidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nova geração que está entrando agora nas empresas familiares. Trabalhem a cultura de implantar tecnologias, de melhorias de processo baseado em tecnologia. Trabalhem isso. O Marco Antônio está falando aqui, o Bião que inovou o Mercamino, né? O Bião bota ritmo lá. Se não fosse o Bião, o Vaguinho não trabalhava direito, não. O Bião que fica como supervisor do Vaguinho lá, Marco Antônio. Bom, então vamos lá. Vamos implantar a tecnologia em empresas familiares. Vamos abrir a cabeça para a inovação. Não é aquilo que te trouxe até aqui que vai continuar dando certo para levar a sua empresa para o próximo nível. Tá? Esse é um desafio. Então nós já falamos. Primeiro desafio, profissionalização da gestão da família dentro da empresa. Atração de talentos, porque os talentos não veem muita oportunidade de crescimento lá, porque os altos cargos só são ocupados por gente que é parente. Dificuldade de inovar, porque a geração anterior acha que aquilo sempre foi feito daquele jeito e que não precisa de mudar. Evita dentro de empresa familiar que seja dito assim, na minha época, a sua época é agora, cara pálida, a sua época é agora. Dificuldade para inovar. Quarta questão, adaptação à tecnologia, tá? Adaptação à tecnologia, que tem a ver com inovação. Vamos juntar para eu poder falar de mais desafios aqui, que vai dar tempo? Profissionalização da família, atração de talentos, inovar e usar tecnologia, tá? Definir metas, objetivos e processo na tomada de decisão. Gente, se tem um trem difícil, um trem porque eu sou daqui de Minas, tá, gente? Se tem um negócio difícil dentro de empresa familiar, é estabelecer processo de tomada de decisão. Um atropela o outro, quem fala mais alto é que ganha na discussão. Quem é o pai, a decisão do pai é que sempre prevalece. Então, gente, se eu puder escolher por onde começar, eu ainda não falei o quinto desafio não, mas se eu puder escolher de onde começar a ajudar uma empresa familiar, primeira coisa, estabelecer um processo de tomada de decisão. Gente, isso é fundamental. Se não tiver processo, quem fala mais alto ganha. Se não tiver processo, quem é da primeira geração é que vai prevalecer. Então, cuidado com isso. Nas empresas familiares que vocês trabalham, não vou perguntar isso não para não expor as empresas aqui. Gente, tem que ter processo de tomada de decisão. Como é que estabelece isso? Eu gravei um vídeo e postei no nosso canal do YouTube mostrando como é que estabelece isso. Aqui na Tutória RD, como é que a gente faz? A gente, por exemplo, cada um tem atribuição. Eu tenho a minha atribuição, a Dani tem a dela. Quem que toma a decisão no final? É aquele, quando não há consenso, é aquele que vai ser mais impactado pelas consequências da decisão. Por exemplo, a Dani toma conta do financeiro. Beleza? A Dani toma conta do financeiro. Toda vez que a gente está discutindo alguma coisa que exige investimento, que exige mexer no caixa da empresa, e a gente não chega no consenso, acaba a decisão da Dani prevalecendo. Sendo bem sincero, como eu sou casado com a Dani, quem é casado aí vai entender, sempre a decisão da Dani prevalece, né? Mas tá bom. Finge que não. Finge que eu mando alguma coisa aqui. Então, estabelecer um processo de tomada de decisão dentro de uma empresa familiar é fundamental. É fundamental. Então, como é que a gente estabelece esse processo? Primeira coisa, define a atribuição de cada um. E quem vai decidir quando não houver consenso? Quem
a decisão, o setor dele for o mais afetado, tá? Quem a decisão dele, o setor for mais afetado. Então, se é uma decisão financeira aqui dentro da Tutora RD, a Dani, prevalece a opinião da Dani. Se é uma decisão voltada para a gente estratégica, de expansão, de relacionamento com o cliente, a minha opinião é que prevalece aqui quando não há consenso. É claro que a gente tem que ter cabeça aberta, né, gente? Quando eu argumento com a Dani e ela aceita os meus argumentos, ela tá disposta a mudar de opinião de acordo com os meus argumentos e vice-versa. Então, dos 5 desafios que a gente elencou aqui sobre gestão de empresa familiar, esse de definir processo de tomada de decisão é fundamental. Fundamental. Fala, Walter, bem-vindo aí, obrigado pela presença. O Diego já sabe quem que manda aí, né? Claro que é a Dani. Ó, você foi falar de Dani, entrou outra Dani aí. Ei, Daniela Vaz, beleza? Bom ter você aqui na nossa live aqui. Então, vamos lá. Vamos para o 5º e último desafio que eu elenquei para a nossa live de hoje. 5º e último desafio. É o que já falaram aí, se eu não me engano, foi o Jorge. Sucessão familiar. Gente, tem que ter um plano de sucessão. Tem que ter um plano de sucessão familiar. Por quê? Primeiro, que ninguém é eterno. Ninguém é eterno. Eu não estou nem falando de desencarnar, de morrer. Ninguém vai... É o Munra que vai ficar ali fazendo a mesma função, o Munra do Thundercats. Quem lembra do Munra aí? Aí o pessoal começa a falar a idade aí. Quem é da época dos Thundercats? A Dani Vaz não é. Muito novinha para isso. O Diego tem cara de que já assistiu muito Thundercats aí. Ei, Gisele Antunes, que bom que você apareceu aqui. Ó, bom demais ter você aqui. A gente está falando sobre os desafios da gestão de empresas familiares. E aí, ô Jorge, você assistiu muito Thundercats, né? Você sabe de quem que eu estou falando quando eu falo do Munra, né? Então, Fran, você é da época do Munra? Você é da época dos Thundercats? Sério? Nem sei quem é, né, Walter? Aham, tá bom. Você é dessa época, Gisele? Então vamos lá. Um dos desafios da empresa familiar, fazer um planejamento de sucessão. E aí, geralmente, é um assunto meio que velado dentro das empresas familiares. Por quê? Nossa, eu não posso nem tocar nesse assunto de sucessão familiar aqui dentro. Meu pai vai achar que eu já estou querendo tomar a empresa dele. Meu pai vai achar que eu já estou esperando ele morrer para tomar a empresa dele. Então, primeira coisa, e aí eu sugiro ter um consultor para isso, não porque eu estou querendo vender o serviço da Tutório, mas quem precisar pode nos contratar, porque o consultor pode abordar esse assunto dentro da empresa, esse assunto de sucessão, de uma maneira mais neutra, de uma maneira que ninguém vai entender que está um esperando o outro morrer para assumir o papel dele. Então, assim, nesse ponto, eu sugiro que tenha um consultor, alguém externo, neutro, profissional, para conduzir esse assunto sobre sucessão familiar, para não misturar a questão pessoal com profissional. Para o seu pai não achar que você está esperando ele morrer, que você está interessado que ele largue logo a empresa para você assumir. Então, estabeleçam um plano de sucessão familiar. Estabeleçam um plano de sucessão familiar. Toquem nesse assunto o quanto antes. Quanto antes você elaborar um plano de sucessão familiar, eu conheço várias empresas que têm grandes planos, uns planos muito legais de sucessão familiar, que o filho só assume determinado cargo se ele já tiver passado por uma outra empresa em cargo similar, se ele tiver uma experiência internacional, se ele tiver gerado tal resultado em cargo anterior a esse. Tem vários critérios muito legais, muito interessantes
para vocês trabalharem o planejamento da sucessão familiar dentro da empresa que vocês atuam. Então, gente, fazer um planejamento familiar, de sucessão familiar é muito importante. É muito importante. É fundamental. Definir quem que vai ser sucessor e quem que vai ser, por exemplo, herdeiro. Quais são os critérios que um parente vai ter que alcançar se ele quiser ocupar cargos dentro da determinada empresa, entendeu? Então vamos aqui, eu estou aqui com a minha colinha aqui, vamos aqui estabelecer e tratar com muita maturidade esse assunto de sucessão familiar dentro das empresas familiares, né? Que geralmente é um assunto muito velado, as pessoas não querem tocar nesse assunto, e de todos os 5 desafios, talvez o que mais seja necessário ter alguém de fora, um consultor, um especialista para ajudar, é nesse assunto de sucessão familiar. O Diego está falando aqui. Ou os pais nem morreram e os filhos já estão brigando. Ó, Diego, tem isso demais. Não vamos citar nomes aqui não, mas tem isso demais, Diego. Tem isso demais mesmo. Principalmente quando não tem planejamento. Eu já presenciei empresas. Olha o Marco Antônio falando assim, ter uma pessoa neutra para tratar de assuntos polêmicos entre os familiares é necessário. Isso aí, o Marco Antônio, é muito necessário, tá? É muito necessário mesmo. Eu já vi empresas que, gente, eu já passei por cada situação como consultor nesses 15 anos de consultoria e quase 16 anos como consultor. Eu já vi cada coisa. Tipo, marido e mulher começar a bater boca em plena reunião administrativa da empresa, começar a bater boca de assuntos pessoais durante a reunião. Como é que resolve isso? Se você estivesse nessa reunião, como é que você resolveria? Imagina você estar numa reunião, uma reunião dentro da empresa, na qual marido e mulher começam a brigar por assuntos pessoais. E aí? Como que você resolveria isso? Vamos partir para a participação de vocês aí, beleza? Como que vocês resolveriam? Você está numa reunião na empresa e marido e mulher começam a brigar sobre assuntos pessoais. Como é que você resolve isso? Fala aí. Ó, digitei aqui para a gente resolver. A pergunta é, como resolver, como lidar quando o casal dentro de uma empresa familiar começa a brigar e discutir assuntos pessoais? Amanhã eu volto. Sai de fininho, né, Lucas? Sai de fininho. Ó, o Marco Antônio, deixa as buchas pro consultor. Chacutaria Paiva, o Emanuel lá tá só rindo, né? E aí, gente, como é que lida com isso? Como é que lida com isso? Fala aí. E aí? Como é que vocês resolveriam? Gente, vou contar como é que eu resolvi. A gente tem que ser extremamente profissional e, por incrível que pareça, a empresa paga a gente para isso. Então, sabe o que eu fiz? Chamei a atenção. Falei, gente, ó, esse assunto vocês vão tratar em casa. Por incrível que pareça, vocês estão me pagando para eu chamar inclusive a atenção de vocês e botar ordem aqui dentro da empresa. Na casa de vocês, vocês mandam, vocês podem discutir isso. Mas aqui na empresa, a gente vai discutir questões relacionadas à empresa. Então, gente, quando... Olha lá, a Franciele, depois que disseram que minha consultoria tem salvado casamentos, não duvido de mais nada. E pior que é verdade. Ó, a Thaís está falando aqui, ó, não lida.
Não, Lida, a Gisele está falando assim, pauta para a próxima reunião. Difícil, é difícil? Pede para se retirar da reunião. Não. A minha postura foi o seguinte, gente, ó. Foi desse jeito que eu fiz. Parou? Acabou? Isso não é assunto para a gente tratar aqui dentro da empresa. Vocês vão conversar isso na hora do almoço, na casa de vocês. Aqui dentro da empresa nós vamos discutir assuntos da empresa. Isso aí, eu nem falei qual que era o motivo da briga, né? Quem aí tá curioso para saber o motivo da briga? Sigilo. Não posso contar muito, mas eu lembrei aqui qual que era o motivo da briga. Ridículo. Ridículo o assunto da briga. Mas beleza. Aí eu falei, vocês vão discutir isso em casa, isso aqui não é assunto para ser tratado aqui, e nós vamos continuar tratando o assunto relacionado à empresa, ao negócio. Sabe por quê, gente? Eu sei que muitos falaram aí, foge e tal, volta depois, mas a gente que é consultor, a gente não pode ser omisso. A gente está lá para poder fazer o nosso papel, inclusive de chamar a atenção do dono da empresa, sim, quando for necessário. Então, a gente não pode ser omisso, a gente que é consultor, a gente tem que ser responsável, a gente tem que saber da nossa responsabilidade. Se a reunião estava desviando o assunto, independente de ser briga, em empresa familiar, direto eu tenho que ter o papel de falar assim, gente, vamos voltar aqui porque o assunto fugiu da pauta. Muitas vezes não é nem briga. Às vezes a gente está ali presenciando, está numa reunião dentro da empresa, um dos membros da diretoria lá é parente, vai casar no próximo final de semana, aí eles começam na reunião de diretoria a discutir sobre casamento do final de semana. Eu falo, isso aí vocês resolvem em casa. Assunto de casamento de fulano é depois dessa reunião aqui, fora do local de trabalho. E aí a gente vai botando as cartas na mesa e vai julgando com essas cartas. Então, obrigado, Fran. Somos pagos para orientar e nos posicionar. A gente não pode ser omisso. Então, nesse dia da briga do casal, o que a gente fez foi isso. Discutam isso em casa. Aqui não é local disso. Aqui não é local disso. E aí foi legal porque tinha uma gerente presente também. Depois da reunião, ela me chamou no canto e falou assim, olá! Eu sempre tive vontade de ter esse posicionamento igual você teve, mas eu sou funcionário aqui, eu não podia falar igual você falou. Inclusive o consultor muitas vezes pode se posicionar dentro da empresa de um jeito que nem os funcionários podem. Então, galera, a gente não pode ser omisso nessas situações porque eles pagam para a gente gerar resultado dentro da empresa. Entendeu? O Marco Antônio está falando aqui, fugir dos problemas não é profissional. Exatamente. Então eu fui lá nesse dia, Marco Antônio, e encarei. E depois, sabe o que aconteceu? Sabe o que o casal empreendedor fez comigo? Me agradeceu e falaram que toda vez que depois que eles começam a discutir assuntos de família, mesmo que não seja briga, eles lembram de mim, lembram desse dia e as reuniões rendem mais ainda. Rendem mais ainda. Então, gente, a gente não pode ser omisso. Ei, Tânia, beleza? Que bom ter você aqui, que privilégio. Obrigado pela sua presença aí, viu? Joelson, a Dona Irã tá aí também, ó que chique. Então nós estamos falando aí dos cinco desafios na gestão de empresa familiar. E aí, galera, curtiram a live de hoje? A gente já está chegando nos 5 minutos finais da nossa live. E aí, curtiram? Valeu? Esses desafios que eu trouxe aqui da gestão familiar representam os desafios que vocês têm visto nas empresas que vocês trabalham ou nas empresas que você tem ou não? Me dê um feedback aí, fazendo favor. Agora nas nossas lives a gente vai pedir cada vez mais a participação de vocês. E aí, os 5 desafios valeram? Demos boas sugestões aqui. Desses 5 desafios que eu elenquei, quais que vocês consideram que são mais frequentes? Ô Fran, obrigado, valeu, ô Diego, pelo feedback aí. Aí, ó, Emanuel, obrigado, Walter, Fabiano, valeu, aí, ó, obrigado, gente, obrigado mesmo, a gente preparou essa live com muito carinho para vocês, para discutir coisas que realmente acontecem no dia a dia das empresas. A gente não está aqui para ficar falando de
de firula, de teorias, de coisas que não são aplicadas. Qualquer dúvida, eu amo esse assunto sobre empresa familiar. Eu nasci e cresci dentro de uma empresa familiar, com uma gestão familiar. Vou voltar a repetir os números aqui do começo da live. Segundo os dados do IBGE, 90% das empresas do Brasil, independente do porte, são de empresa familiar. 75% dos empregos gerados no Brasil são gerados em empresas familiares. Então, gente, foca o quanto antes. Vou usar a palavra aqui do Jorge aqui. Foca o quanto antes para a sua empresa familiar se profissionalizar. Ao Lucas dando feedback aqui. Essa live serviu muito para nós aqui na empresa. Obrigado, Lucas, pelo feedback aí. Valeu mesmo. Então, gente, e a gente não para por aqui. E aí, a gente vai falar sobre empreender com um casal. A gente vai falar de outros desafios de empresa familiar, porque é muita empresa que está nessa situação. E pensa bem, eu não podia... a gente vai fazer, só que aí, o Marco Antônio, a live com o Hagman vai ser no nosso programa Segunda Empreendedora, que é segunda-feira de manhã, tá? No nosso canal do YouTube, beleza? No nosso canal do YouTube. Você aprendeu, né, Emanuel, aí, que banana split não é indiana e tudo. Vou pegar agora, ao final dessa live, vou pegar uma linguiça indiana que a Charcutaria Paiva mandou para mim, meter no meio de um pão com maionese, ó. Daqui a pouco eu posto a linguiça indiana aí dentro de um pão com maionese, beleza? Gente, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Por favor, fiquem à vontade para sugerir temas e convidados para participar aqui dessa live com a gente. E terça-feira que vem a gente volta. Segunda de manhã tem Segunda Empreendedora com o Hagman Madeira, que ele é um atleta e que montou a ONG de Peito Aberto, e ele vai falar para a gente no Segunda Empreendedora. E na terça-feira que vem no nosso MBA a gente vai ter uma participação muito especial que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então se programem aí, segunda de manhã e terça à noite, beleza? Tamo junto, galera, obrigado, que a gente tem uma semana abençoada. E precisou de profissionalizar a empresa familiar que vocês atuam, chama algum dos nossos tutorianos aí, a Fran, a Valéria, o Adeilson, a Angélica, e tem tutoriano demais, o Luciane, o Edilson, o Leandro, e tem tutoriano à vontade aí para você escolher para poder te ajudar na gestão da sua empresa familiar. Beleza? Obrigado, boa semana para vocês, que a gente tenha uma semana produtiva e equilibrada. Valeu, Fran. Só chamar a Fran aí, né não? Fran tá junto. Valeu, obrigado, até semana que vem. Um abraço, com Deus.